Nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Olá, nós queremos cumprimentar você, desejando a graça e a paz de Cristo Jesus. É muito bom estar no seu lar. Nesse dia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, o dia que fez o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor. Enquanto estávamos dormindo, Deus estava preparando, construindo esse dia para que pudéssemos viver nele. Quando você vive com alegria, quando você vive um dia cheio de vida, cheio de esperança, um dia cheio de expectativas, é que você está recebendo o presente que Deus está lhe dando com todo este ardor de viver a vida na presença de Deus. Por isso nós estamos aqui. Tempo de Comunhão é um programa da Comunhão Cristã Aba, o ministério, a nossa igreja aqui na cidade de Curitiba. Estamos aqui para abençoar a sua casa, abençoar a sua família e para que você saiba que Deus te ama, que Deus tem grandes projetos, grandes bênçãos para a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com você. Lembre-se, Deus é bom, Deus é muito bom. É verdade. Nós queremos convidar você agora para uma música gospel, uma música cristã, evangélica. A música, eu tenho certeza que vai elevar o seu ânimo, vai elevar a sua fé, vai elevar a sua vida espiritual. Depois, nós voltaremos com uma mensagem, uma reflexão, um pensamento bíblico que foi gravado num culto aqui no nosso templo, na Comunhão Cristã Aba. Depois, voltaremos para um tempo de oração. Quero conversar com você sobre entendendo a obra de Cristo Jesus. Entendendo a obra de Cristo Jesus. Eu quero tomar como ponto de partida o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. João 3,17, que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho Jesus à terra, não para condenar os habitantes da terra, não para condenar as pessoas, não para apontar o dedo e dizer: você é pecador, você é um desgraçado, você é um mentiroso, você dá cheque sem fundo, você é um vagabundo. Não, não.
Não foi para condenar as pessoas, mas foi para salvar as pessoas. Salvar as pessoas. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender, compreender a obra de Cristo Jesus. Precisamos entender que a história da humanidade, ela está escrita em etapas, vamos denominar de períodos. Períodos. Na verdade, são 3 os períodos da história de Adão até a segunda volta, a segunda vinda de Cristo Jesus. São 3 os períodos. O primeiro período nós denominamos como o período da morte. O período da morte. Em Romanos capítulo 5, versículo 14, Romanos 5,14 declara: todavia a morte reinou, desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, à semelhança, à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A morte, ela reinou neste período, de Adão até Moisés. Quem governava, quem dominava as pessoas, quem dizia o que as pessoas tinham que fazer, era a morte. As pessoas estavam debaixo do governo da morte. Então os descendentes de Adão sofriam, padeciam, morriam, mas sem saber o porquê. Sem saber o porquê. Esse período é um período conhecido como o reinado da morte, o domínio da morte. Nós temos o versículo em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, que declara assim, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A pessoa levantava pela manhã pensando, qual mal eu vou praticar? Na hora do almoço, ela estava confabulando, qual o mal que eu vou praticar? Ao deitar, com a cabeça no travesseiro, eu preciso maquinar um mal mais terrível, um mal mais destruidor, um mal mais avassalador. Porque a humanidade estava debaixo da influência do governo da morte. A morte dominava, conduzia as pessoas a praticarem as mais absurdas barbáries. Todos estavam debaixo desse espírito de roubo, de violência, de carnificina. A vida humana não tinha valor algum. Viver era uma tentativa de sobrevivência. Debaixo da morte. Tristeza, angústia, opressão. Ninguém confiava em ninguém. Todos desconfiavam uns dos outros. Havia ódio, havia rancor. Quando alguém de uma família era assassinado, esta família então, ela se arregimentava, ela se organizava para matar pelo menos 2 ou 3 da outra família. Eles viviam assim, saqueando, pilhando, maquinando o mal, construindo armas para o mal, para a destruição, para a violência, para a maldade. Sempre, sempre e sempre. Então, de Adão até Moisés, nós temos este período, chamado o período da morte. O tempo vai passando, passa-se o tempo, e Deus se sente impelido a dizer ao homem, por que daquela situação calamitosa? Por que aquilo estava acontecendo? Por que o homem estava vivendo debaixo do tacão da morte, do governo da morte,
do governo da opressão? Por que vocês estão vivendo com ódio, com rancor, com ira? Por quê? Aí Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés, então, ele introduz, ele dá a lei ao povo. Ele dá a lei ao povo, para dizer que o homem havia decidido por si só afastar-se de Deus, lá no princípio, lá no Éden. A lei joga luz sobre a humanidade, o porquê de tanta violência, porque o homem usou do seu livre-arbítrio, da sua livre vontade, escolha, e decidiu desobedecer a Deus, afastar-se de Deus, virar as costas para Deus e servir a um outro governo, servir à morte, obedecer à morte. O homem havia decidido viver longe de Deus, traçar o seu próprio destino, e a lei veio mostrar exatamente onde o homem estava errando, que era em desobedecer a Deus e obedecer o governo da morte. Aí entramos então no segundo período, o período da lei. O período da lei. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. João 1, 17 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada por quem? Por intermédio de Moisés. A questão é, por que Deus deu a lei? Vocês sabem? Por que Deus deu a lei? Então pergunta para mim, por quê? Só para descontrair um pouquinho. Pergunta, por quê? Para mostrar aos homens porque eles estavam morrendo. Deus deu a lei para dar uma satisfação ao homem. Você sabe porque você mata, você rouba, você assassina, você é violento, sanguinário, rancoroso, odioso. Você sabe por quê? Eu vou dar a lei a você, e a lei então vai dizer por que você tem este comportamento. Deus trata a mais preciosa obra da criação, o homem, com honra, explicando, dando satisfação. O homem precisava saber em que ele estava inserido, porque acontecia do jeito que aconteciam as coisas nos seus dias. O homem precisava saber quem era o Senhor, o dominador da vida dele. Vem a lei e diz, vem a lei e declara. Por exemplo, não matarás. Quando vem a lei, não matarás, eles então descobrem que a vontade de Deus não era que as pessoas matassem, e que eles estavam debaixo do governo da morte, fazendo a vontade da morte, e não a vontade de Deus. E quando vem a lei, não matarás, o homem até então não sabia que era errado, que era contrário à vontade de Deus matar. A lei foi dada por intermédio de Moisés para que o homem soubesse qual é a vontade de Deus. Quantas pessoas dizem, se Deus existe, se Deus é amor, se Deus é bom, por que essas coisas ruins acontecem? Já ouviu alguém fazer essa pergunta? A lei foi dada exatamente porque Deus estava dando satisfação ao homem, dizendo, a minha vontade é essa, não mata. Mas vocês estão debaixo de um outro senhorio, de um outro governo, de uma outra autoridade, que impõe sobre você a vontade dele, desse governo, e você se obriga como escravo a obedecer, matando, roubando e destruindo. Por isso que foi dada a lei, para mostrar que as pessoas estavam fazendo o que era contrário à vontade de Deus.
Olha que diz Romanos capítulo 7, o verso 16. Romanos 7, 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. A lei é boa. É o que a Bíblia diz. Agora a humanidade sabe que Deus é santo, reto, justo, bondoso, e que Deus não aceita a vida vivida na prática do pecado. Deus não aceita. A humanidade começa a tomar consciência, porque agora existe a lei. A lei é a expressão da vontade de Deus. Agora, através da lei, muitos sabem porque estavam vivendo naquela ambiência catastrófica de morte, de infortúnio, de violência, de destruição. E é claro que nem toda a humanidade estava sabendo, porque a lei fora dada para o povo de Israel, para o povo hebreu. Mas a vontade de Deus já estava sendo compartilhada com os homens. Em Romanos capítulo 7, versículo 7, diz assim: que diremos então? Que diremos, pois? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não sabia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei é ruim? Não. A lei é boa. A lei é espiritual. Antes eu matava achando que era normal, era natural matar. Antes eu bebia, me embriagava, achando que era normal, natural me embriagar. Antes eu roubava, achando que era inteligente, era esperto roubar. Antes eu aceitava corrupção nos órgãos do governo, achando que isso é ser inteligente, isso é ser... Mas aí vem a lei e diz, não é essa a vontade de Deus. Não é este o querer de Deus. Agora eu sei que eu sou pecador, porque a lei diz que eu estou transgredindo ela, a lei. Por isso, Deus levantou Moisés para dar a lei. E esse período, então, é regido por uma influência espiritual, chamado período da lei. É o segundo período. E esse período, ele se estendeu de Moisés até Jesus. O primeiro período é o período de Adão até Moisés, período da morte. Agora vem o período da lei. O período da lei vem de Moisés até Jesus, período da lei. Mas queridos, aqui debaixo da lei, ainda nós temos um problema muito sério. Aqui ainda existe um problema muito sério. A lei diz que eu sou pecador. A lei diz que eu sou desobediente à vontade santa e perfeita de Deus. Mas a lei não me dá forças, ela não me capacita a vencer o erro, a obedecê-la. A lei diz que eu sou pecador, mas não diz como é que eu posso vencer o pecado. Ela não me capacita a vencer o pecado. Eu gosto desse exemplo, já usei várias vezes. É como se você tivesse que viajar numa estrada. E o limite máximo, 100 km por hora. Não pode ultrapassar de 100 km. E eles te dão um carro. E você vai descobrir que o carro anda, no mínimo, a velocidade mais baixa do carro, 120 km por hora. Daí para cima. Você entra no carro, dá a partida, entra na estrada e o carro, como num piloto automático, começa a andar 120. Aí você passa a ter uma plaquinha, limite 100 km. Você diz, puxa vida, eu estou acima do limite. Eu estou transgredindo uma lei. Eu estou fora da lei. Eu sou um fora da lei. Mas você tenta reduzir a velocidade e você não consegue. Você não consegue andar menos que 120. Essa é a lei. A lei diz, não cobiça. A lei diz, não adultere.
A lei diz, não faça isso, não faça aquilo, mas ela não te capacita a obedecê-la. E você só descobre que é um transgressor. Você descobre que você é um falho, que você não tem capacidade, que você não tem forças, que você não consegue obedecer à lei. Vejamos, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 9. Romanos 7, 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento, a lei veio, o pecado reviveu e eu morri. É como se você estivesse antes andando na estrada e a estrada não tinha limites da sua velocidade. Você podia andar quando você quisesse. De repente veio a lei e diz, máximo 100. Mas o seu carro não anda a 100, anda acima. A lei veio e eu fui penalizado. Eu fui considerado culpado, porque eu estou agora desobedecendo a lei. Eu não estou cumprindo a lei. Por isso a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz da lei. O ministério que trouxe a morte. A lei trouxe o quê? A morte. Pio, mas o homem não estava vivendo debaixo do governo, debaixo do período da morte? Veio a lei, e a lei agora então, ela legaliza, ela autoriza a morte a executar os seus feitos. Olha o que diz de novo lá, por gentileza, 2 Coríntios. O ministério que trouxe a morte, ele foi gravado com letras em pedras. Só essa primeira parte. Paulo diz, o ministério de Moisés é um ministério de morte. Consegue imaginar isso? Alguém dizendo assim, o ministério de Moisés é um ministério de morte. Quer ver? Não bastando isso, no capítulo 3, no versículo 9 de 2 Coríntios. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, o ministério que foi gravado em pedras, o ministério da lei, o ministério de Moisés, é um ministério de morte, é um ministério de condenação. Condenação. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 19. Hebreus 7, 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Queridos, aí está a fraqueza da lei. A lei não me capacita a obedecê-la. A lei não me ajuda a vencer a minha natureza pecaminosa. A lei mostra o meu erro, mas não me ajuda a vencê-lo. A lei não me faz vitorioso, mas sim um derrotado. Agora eu estou ali conscientemente prostrado, dizendo, eu sou um fracasso, eu não consigo agradar a Deus. A lei não me faz vitorioso. Todos quanto estavam debaixo da lei, começaram agora a entrar num desespero, numa angústia, numa tristeza, num desatino. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 7, 14 e 15. Romanos 7, 14 e 15. Sabemos que a lei é espiritual, ela fora dada por Deus. Eu, contudo, não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço aquilo que eu odeio. Eu não quero cobiçar e cobiço, eu não quero matar e mato. A lei diz não mata, eu digo eu não vou matar, mas eu mato. O homem agora, ele não sabia que era transgressor, ele não sabia que ele estava violando a vontade de Deus, mas a lei, como um farol, um holofote, joga nas obras do homem, mostra, você não está fazendo a vontade de Deus. O homem diz, é verdade, eu não estou, mas eu não consigo fazer. Eu não sou capaz de obedecer a Deus.
Eu não tenho forças para tal. Olha o que diz Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Miserável, miserável homem que sou, e mulher também. Não achar que é só o homem, né? O homem e a mulher. Miserável. Queridos, Paulo não está falando dele. Paulo está mencionando o homem debaixo da lei. Genericamente ele está falando, miserável homem que sou. Quem vai me livrar dessa situação? Nós temos a certeza de que você está sendo abençoado. Como passa rápido o programa, não é verdade? Você senta aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua casa, e dali a pouco o programa já está acabando. Mas antes de terminar, nós queremos ter uma palavra de oração. Nós queremos falar com Deus juntamente com você. Vamos unir a nossa fé? Vamos falar com Deus? A palavra de Deus garante que Deus, Ele ouve as nossas orações. Vamos orar. Pai Celestial, nós entramos na Sua presença em o nome de Cristo Jesus. A Tua palavra diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho até a Sua presença. E através deste caminho, que é Jesus, chegamos à Sua presença. Pai, primeiramente para agradecer por cada pessoa que está conectada, sintonizada conosco, por cada pessoa que está recebendo a palavra do Senhor, por cada lar que nos honra, permitindo que estejamos com este programa aí na sua sala, aí no seu quarto, aí na sua casa. Deus, muito obrigado. Mas queremos também, ó Deus, colocar cada pessoa, aquela pessoa que está passando por alguma necessidade, seja qual ela for. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz de estender a sua mão, de soprar o vento da sua graça sobre esta vida, trazendo saúde no físico, trazendo alegria na alma, trazendo nova esperança, trazendo paz, trazendo harmonia, Senhor, nesta casa, nesse lar, para que cada pessoa possa viver uma vida abundante, uma vida feliz, porque este é o seu desejo. Esta é a razão pela qual, ó Pai, o Senhor enviou Jesus para nos perdoar, para que pudéssemos viver como reis e sacerdotes sobre a face da terra nesses dias. Pai, muito obrigado pelo milagre que está acontecendo, pela restauração, pelo novo ânimo, pelos novos pensamentos que estão entrando neste coração e nesta mente. Pai, muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que você está sendo edificado, está sendo abençoado com esta programação. Eu não sei se você já percebeu, você que tem nos acompanhado por vários meses, né? Esse programa já está há muito tempo no ar. Nós não pedimos aqui a sua contribuição financeira, não pedimos oferta, não pedimos nada para você. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso objetivo é ir até você e abençoar você. Mas nós queremos então pedir uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Não queremos as suas finanças, o seu dinheiro, os seus recursos, não. Nós queremos a sua presença. Venha visitar-nos. Ainda hoje pela manhã, às 9h30 da manhã, você tem o endereço aqui do nosso templo, da nossa igreja. Venha nos visitar. Se não for possível agora pela manhã, venha à tarde, às 6h da tarde. Celebrações assim, dinâmicas, especiais, um local especial para você. Chegue aqui, se identifique. Tem uma equipe para receber você e dizer, olha, pela primeira vez eu vim assistir o programa, recebi o convite, me senti convidado e eu quero participar do culto. Nós temos algo especial para você. Venha você com toda a sua família, se for possível. Deus abençoe ricamente a sua vida. Fique na graça, fique na paz de Cristo Jesus. Permitindo Deus, voltaremos então no próximo domingo.